Meu irmão, a paz do Senhor, que Deus te abençoe rica e abundantemente. Ministério Dofka, uma bênção de Deus para o seu coração. A nossa escola bíblica dominical, que você possa aproveitar hoje a disciplina, que é uma aula curta, e a Epístola Filemon. É uma epístola que expressa certos pontos da particularidade do apóstolo Paulo, por amor a Onésimo, escravo fujão, que pertencia a Filemon, que era a pessoa que tinha posse e que também tinha uma igreja em sua casa, a igreja que estava na casa de Filemon, a qual a probabilidade do seu filho ser o pastor desta igreja. E nós vamos aí desenvolver o tema sobre Filemon hoje, na epístola de Filemon. Que Deus possa te abençoar ricamente. Senhor, abençoa a nossa EBD, cobre-nos com teu sangue. Obrigado por esta oportunidade que o Senhor nos concede de estar na tua presença, te servindo de fato, em espírito e em verdade, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por tudo. Vamos adorar o Senhor. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, e juntos lado a lado andarmos com Jesus, expressarmos o amor que um dia Ele nos deu, pelo sangue do Calvário, sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre para te amar, para te aceitar e para te pedir, perdoa-me, irmão. Eu sou bom com você, no amor do nosso Pai, somos um, no amor de Jesus. Eu sou bom com você, no amor do nosso Pai, somos um, no amor de Jesus. Aleluia, santo é o Senhor dos exércitos, a Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. Deixou sua glória, o amor, e o seu sangue derramou, que grande aquela vida dolorosa se entregou. Não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor.
glória e todo o louvor ao Deus único, invisível, mas real. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber, e nada mais nos existirá. Maior é o que está em nós, porque o que está no mundo, oh, maior é o que está em nós, porque o que está no mundo, bem maior é o que está em nós, porque o que está no mundo, toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber, e nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós, do que o que está no mundo, oh, maior é o que está em nós, do que o que está no mundo, bem maior é o que está em nós, do que o que está no mundo. Ao Senhor toda honra, toda glória e todo louvor. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que tem nos abençoado com todas as ricas bênçãos celestiais em Cristo Jesus. Bênçãos celestiais nas regiões celestiais. Só tem um lugar conhecido pelo homem aonde ele recebe as bênçãos celestiais. Pastor Américo, que lugar é esse? É nesta região chamada região celestial, onde está a igreja de Deus, na igreja, quando nós estamos reunidos. Igreja, não falo de templo de pedra, eu falo da congregação do justo, aonde a Bíblia diz que Deus ali ordena a bênção e a vida para sempre. Salmo 133. Hoje a disciplina é Filemon, a epístola de Paulo a Filemon. O que levou Paulo a escrever a epístola a Filemon? A probabilidade da igreja estar na casa de Filemon. O filho de Filemon, ele provavelmente era o pastor da igreja, e a sua esposa, Áfia, uma senhora abençoadíssima, também como Filemon. E nós vamos entender que Paulo, quando estava em Roma, ele vai encontrar com Onésimo, o escravo fujão. Em Roma, é interessante que Onésimo foge de Filemon e foge para Roma. E Onésimo está em Roma, e Roma era a capital do mundo da época, que tinha aproximadamente 6 milhões de escravos contabilizados ao trabalho daquela região, daquele povo, 6 milhões. Então ele foge para o lugar que tinha mais escravos, provavelmente com algum dinheiro que havia roubado do seu senhor, alguma quantia, ele ainda conseguiu se manter. Mas dentro desse ínterim de tempo, Onésimo vai encontrar com Paulo, vai ouvir o evangelho. O evangelho vai descer ao coração de Onésimo, o escravo fujão. Paulo
vai abraçar Onésimo. Parece que Onésimo era a pessoa fácil de fazer amizade e manter comunhão com as pessoas. Que ele vai começar a manter uma comunhão, um relacionamento com Paulo. E Paulo vai ver a serventia de Onésimo no ministério. E Paulo vai saber da história de Onésimo, ele vai contar. E Paulo conhecia Filemão, e ele disse: não pode você, como escravo, ficar fugindo como um criminoso. Com Cristo é assim, a pessoa hoje comete crime e vai se esconder na igreja, vai botar uma Bíblia debaixo do braço e vai dizer que é salvo. Cedo ou tarde eles mostram as unhas novamente, porque o criminoso é uma sinagoga de Satanás, o diabo está sempre ali. Então você precisa de pagar a sua dívida para estar em paz consigo mesmo, em paz com Deus, em paz com a sociedade. Sei que muitas pessoas vão dizer: que isso, pastor Américo? Se Deus perdoa, mas existe a dívida com a sociedade. O pecado de Onésimo foi perdoado, mas ele tinha que se consertar com a sociedade, ele tinha que cumprir, porque se o escravo fujão fosse pego, a penalidade que o governo, a autoridade romana colocou em todas as terras dominadas por Roma, era a crucificação. Eles crucificavam o escravo fujão, morria por morte de cruz. E Paulo sabia que ele poderia passar por isso, Onésimo. Paulo então vai, como uma pessoa que entendia de tudo que acontecia no mundo daquela época, ele tinha que fazer algo por Onésimo. Então vamos aqui começar a epístola a Filemão. Onésimo vinha da região da Frígia, e ali um lugar onde as pessoas tinham vícios, mau costumes, eram pessoas, na sua maioria, dada à prostituição, dada à lascívia, dada a todo tipo de pecado. Onésimo já tinha essa origem negativa e agora foge de Filemão, do seu senhor. E o que restava para Onésimo? A cruz. Seria crucificado, morreria por morte de crucificação, e Paulo sabia disso. Então vamos lá, a epístola a Filemão. Filemão, base bíblica do nosso estudo, versículo 16 e 17 de Filemão. Não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Interessante que Paulo, ele vai escrever epístola a Filemão em defesa de Onésimo, que ele havia acabado de conhecer, e ele percebeu o arrependimento de Onésimo e vai trabalhar para que Onésimo possa restaurar a sua vida, para que ele possa viver uma vida verdadeiramente de livre, de pessoas que não têm do que temer e não tem do que se envergonhar. Paulo vai interceder em favor de Onésimo. Vamos ver aqui a visão panorâmica do nosso estudo hoje, formação básica. Essa epístola é do grupo das epístolas Paulina, é uma epístola pessoal, que Paulo trata de algo pessoal, que exigia a reparação de Onésimo com Filemão, para que pudesse ser harmonizado a vida de Onésimo e também juntamente com Filemão, e Paulo pudesse aí aproveitar até mesmo Onésimo no ministério e aonde fosse necessário. Deveria ter uma vida limpa, um livro aberto. Grupo da epístola é Paulina, o autor da epístola é Paulo, a data é o ano 61, está preso em Roma provavelmente, local, prisão de Roma diretamente. Provavelmente ele estava lá na prisão, e lá ele vai escrever essa epístola. Ele está preso em Roma. O alvo da lição é Filemão, um filho na fé de Paulo, conhecido de Paulo, e Paulo vai interceder por Onésimo. Versículo-chave, Filemão 16 e 17. Nós já lemos, quando vamos ler de novo, que faz-se necessário. Quando Paulo vai escrever essa epístola, ele vai dizer para Filemão assim, ó: não como escravo, recebas para sempre, não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim,
e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras, a mim, Paulo, companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Paulo está se colocando, está tendo uma empatia tremenda. Ele se coloca no lugar do culpado. Nós vamos ver aqui a intercessão do Cristo. Ele se coloca no lugar do pecador, ele intercede pelo pecador, ele resolve o problema do pecador com o Eterno, com o Todo-Poderoso. Aqui Paulo está fazendo esse papel, está intercedendo por Onésimo a Filemão, para que Filemão perdoe e o receba como um amigo caríssimo, como um pai recebe um filho, para reatar a comunhão, para que possa haver a expressão-chave dessa epístola, é o perdão. Saudação, vamos ver os bolsos bíblicos, saudação, versículo 1 ao 2, gratidão, do versículo 4 ao 7, intercessão, do versículo 8 ao 21, e a conclusão, é livro de Filemão, versículo 23 e 24, fala da promessa a Filemão. Então vamos aqui começar. Filemão, em uma sentença, a epístola a Filemão ensina o valor de perdoar aqueles que defraudam e se arrepende. Pessoa comete um crime contra você e se arrepende, vem te pede perdão, tu vê que é de todo o coração, devemos perdoar essa pessoa, mas isso não exime, ou seja, não tira a pessoa de responder às responsabilidades quanto àquilo que ele fez. Então, por isso que para você estar em paz consigo mesmo com Deus, você tem que pagar suas dívidas, ir lá e resolver o seu problema. E hoje tem muitos fujões dentro da igreja e na eternidade só Deus vai saber o que faz com isso. Contexto: um escravo de Filemão, membro influente da igreja de Colossenses, cujo nome era Onésimo, havia fugido e se escondera em Roma, talvez com algum dinheiro roubado de Filemão. Sob a influência de Paulo, converteu-se e se tornou servo devotado ao apóstolo, porém legalmente era escravo de Filemão. Paulo não queria que Onésimo o ajudasse no ministério sem ter antes a permissão do seu senhor. Ou seja, Paulo, para pegar para o ministério, ele tinha que resolver o problema dele, porque senão poderia ser cometido um escândalo. Enviando Onésimo de volta, Paulo queria evitar a punição cruel ao escravo foragido, que era a morte por cruz, que a lei romana ditava. Queria conciliar Filemão e Onésimo sem lhe negar a falta cometida. Ou seja, Paulo está dizendo, ó, ele fez, ele roubou, ele transgrediu, mas perdoe. Perdoe, porque Paulo sabia que se Filemão prende e mantém o coração duro, Onésimo seria crucificado. Como fazer isso? Paulo escreve de tal modo que seria muito difícil Filemão recusar-se a atendê-lo. Ele não ordena com autoridade de apóstolo, prefere rogar como íntimo, querido e amigo de Filemão, para assegurar o seu fim. Ele leva o caso ao conhecimento da igreja em Colossos e recomenda Onésimo à igreja de lá, Colossenses 4, 9. Então, vamos lá em Colossenses, né? Colossenses capítulo 4, Colossenses capítulo 4, versículo 9. Em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel, amado irmão, que é de vosso meio. Eles vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Então, Paulo agora já está enviando Onésimo à igreja que está em Colossenses. E tudo isso aqui é para que o Espírito Santo possa levar a boa obra até o fim. Não existe boa obra se a pessoa está aí cheia de problemas, cheia de dificuldade, enrustido, escondido, aí atrás da máscara da hipocrisia. Por isso hoje você vê muitas pessoas que são
pastores de igrejas, bispos de igreja, que são verdadeiros criminosos, que não perdem a pose de criminoso, querem tratar as pessoas com arrogância, com estupidez. Por quê? O coração não traz Cristo. Um coração que traz Cristo, ele é manso, ele é humilde, ele é compassivo, ele é benigno, ele é longânimo, ele é cordato, ele tenta fazer acordo, ele tenta negociar, ele tenta abrandar, ele tenta resolver o problema, ele trabalha pelo melhor. Ele não pega a pessoa que às vezes é vítima de algo e olha, nossa, não, que escândalo, o mal aconteceu com a pessoa. Ao invés do indivíduo, ir lá e tratar daquela pessoa, não, ele mostra quem ele é. Ele te dá um pontapé no traseiro, sem primeiro ele ter conhecimento dos fatos. Ele vai, é o menino que está vestido com roupa de bispo. É um bispo menino, é um neófito dentro da igreja, não cresce. Ele acha que Deus vai enviar para ele querubins e serafins da guarda para servir na sua igreja. Não, Deus vai enviar um Onésimo na vida. Deus vai enviar os ex deste mundo, mas ex que pagam as suas dívidas, ex que resolvem seus problemas. Não é a pessoa ficar abrindo a boca na igreja, como eu conheço alguns verdadeiros assassinos e bandidos dentro da igreja. Não, aí tem prazer de falar, não, eu já matei, já fiz, fiz tanta coisa errada e hoje estou aqui. Aí eu perguntei uma vez para a pessoa, tu foi preso? Não, que isso, irmão? Ô irmão, está escondido dentro da igreja, agora com cara de santo dentro da igreja. Não pagou e está lá. A verdade é que isso vai ser resolvido na eternidade. Vamos ver como Deus vai resolver essas coisas. Igreja não é esconderijo. Igreja não são as montanhas de Israel. A igreja não é cidade de refúgio. A igreja é lugar de arrependido, de quem paga, de quem se ajoelha diante do Senhor, de quem abraça a salvação e resolve o seu problema com Deus, com a sociedade e dá lugar ao Espírito Santo. Se você ficou triste com o pastor Américo, eu sinto muito, mas eu não estou aqui falando isso para te envergonhar, é a verdade. Conteúdo, Essa epístola foi enviada ao mesmo tempo que a epístola aos Colossenses e destinada também a Áfia, a esposa de Filemão, e a Arquipo e a igreja local. É possível que Arquipo fosse o dirigente da igreja e filho de Filemão. Arquipo era o pastor da igreja de Colossenses. Provavelmente ele fosse filho de Filemão, filho de Áfia, essa mulher abençoada. Filemão para hoje. A intermediação de Paulo entre Onésimo e Filemão nos mostra que a igreja deve tomar posição nos problemas da sociedade, baseando-se sempre no exemplo de Cristo, ou seja, resolver o problema, tentar diminuir a força daquilo que está acontecendo, que pode escandalizar a igreja. Muita coisa vai ser resolvida na eternidade, mas aquilo que tu puder resolver agora, resolva, no nome de Jesus. Conteúdo: Filemão é a menor epístola escrita por Paulo. A menor epístola escrita por Paulo é Filemão, que aqui Paulo não trata de pontos doutrinários, Paulo não está resistindo a herodianos, nem a judaizantes. Paulo aqui não está tentando combater uma heresia que está tomando conta da igreja. Paulo está resolvendo um problema social que não pode permear a igreja, porque senão a igreja vai ser manchada. E hoje tem muitas pessoas assim, vai lá, comete crime, rouba, todo mundo sabe, aí vai para a igreja e começa a dizer que é santo. Por isso que hoje, com muita razão, muitas pessoas, que olha, mas fulano fez isso, o cara sabe, o cara matou, roubou, estuprou, assassinou, e às vezes está lá dentro da igreja dizendo, não, eu sou de Jesus, com o tempo as unhas vão mostrar. Normalmente essas pessoas são todas problemáticas, até mesmo aquelas que já conseguiram chegar. Abre um pouco mais, por favor, abre mais, deixa até a metade. Até mesmo aquelas que já conseguiram chegar ao ministério, muitas das vezes da igreja, não conseguem uma vida livre da perseguição, da maldição do pecado, devido a não ter reparado a sua vida. Não tem uma obra que é consistente, Temos aqui uma pessoa que eu classifico como um engenheiro civil. Tem como
presbítero é fazer uma obra sem um bom alicerce. Eu quero levantar um prédio de 20 andares, mas vou usar na fundação do meu prédio o vergalhão 3,16. Tem como esse prédio permanecer? Então é o caso, não permanece, vai ter aparência, mas no momento em que se exigir da sua fundação, vai vir ruína. Assim é a vida das pessoas que matam, roubam, enganam, dão golpe em todo mundo, depois vão para a igreja, começam a frequentar a igreja, Bíblia debaixo do braço, paz do Senhor, irmão, ali está escondido dentro da igreja. Cedo ou tarde a pessoa bota o que está ruim dentro do seu coração para fora. E tem muitos que já alcançaram até mesmo o cargo de pastorado. Mas como? Porque eu falei de alicerce. Como os alicerces são ruins, a base é ruim, a vida dele tem aparência, mas não tem consistência. Por isso que esse tipo de gente não consegue um pastorado de glória. Às vezes está até lá em cima, mas se você olhar, o indivíduo é arrogante, o indivíduo não tem longanimidade, não tem benignidade. O interesse maior no meio do povo de Deus, no arraial de Deus, é o que o arraial possa produzir para ele, é o dinheiro. O interesse é o lucro, é a bênção financeira, e nós estamos aí, cheio desses testemunhos, espalhados pela face da terra. Por isso você vê pastores dizer que não amam o rebanho. Eles amam o rebanho que produz, oh que maravilha, mas o indivíduo tem, eu já vi isso, irmão, ele tem gana pelo dinheiro, ganância pelo dinheiro que entra na oferta, na salva, quanto depositou, quanto foi depositado por Pix, que a pessoa pagou ali pelo banco direto, no cartão de crédito, no cartão débito. A pessoa está apavorada com tudo isso, mas não tem tempo para receber. O membro da igreja não tem tempo, no gabinete ele não visita ninguém, ele não recebe, ele não cuida de ninguém. Eu mesmo, eu precisei de ser cuidado, eu recebi um pontapé no traseiro, o diabo bagunçando minha vida, eu nem sabia de nada, né? Porque foi algo que Satanás preparou. E agora o que eu vou fazer? E quando eu descobri, eu falei, caramba, passei 3 dias assim pensando, falei, poxa, eu pensei que eu estava na porta do céu, eu estava dentro da reunião do inferno. Que quando você está num lugar que não é como esse ministério do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo, quando olhou a situação de Onésimo, ele me falou, Onésimo, gente, colocamos Onésimo, nós erramos, ai meu Deus, e agora? Onésimo, vem cá, e preparou, passou um óleo de peroba no sapato, na cara, né, dele, foi lá, vira aí, Onésimo, vai na rua, pum, deu um chute no Onésimo. Paulo não fez isso. Paulo chamou Onésimo, vem cá, o que aconteceu? Conta para mim aqui, o que está acontecendo com você? Que situação é essa que você está me falando, que você está vivendo? Onésimo vai abrir o coração como um verdadeiro arrependido. Paulo primeiro analisa a situação, antes de tomar, antes de dar uma de Deus, dar uma de semideus, e ele vai tratar Onésimo da melhor maneira. E o final dessa história é lindo, o final dessa história é maravilhoso. O final dessa história é o evangelho vencendo as barreiras da sociedade, é o evangelho rompendo as barreiras da sociedade, que a sociedade às vezes não rompe, o evangelho rompeu. O salário de Onésimo era ser crucificado, porque a autoridade romana, a lei para escravo fujão é a cruz. Então Paulo sabia o que aconteceu, o escândalo que poderia provocar na igreja. Antes que isso desse, Paulo vai lá e vai resolver o problema. Paulo não chuta Onésimo para ele ficar escandalizado para lá, e Paulo fica escondidinho, encapado numa falsa capa de falso cristão, dizendo, não, eu sou de Deus, eu sou falso apóstolo. Paulo não faz isso. Ele mostra quem ele é pelo caráter que ele manifesta quando ele resolve a situação de Onésimo. Diferente de alguns pastores que andam por aí, dizem ser pastor, amar o rebanho, e às vezes pega o obreiro de Deus que precisa de apoio e vai lá dar um pontapé no traseiro do camarada. Tu não é pastor nem aqui, nem no quinto do inferno. Tu é pastor só na tua mente, mas de Deus tu não é. Então vamos lá. Filemão é a menor epístola escrita por Paulo. Contém apenas 334 palavras, considerando o contexto original, porém é grande em relação ao conteúdo. 3.1 da lição: a escravatura. A escravatura era uma condição social presente tanto no contexto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento.
Obviamente, Deus nunca estimulou essa prática, mas instruiu a lidar com tal realidade. Deuteronômio 15, do 12 até o 18. Em suas cartas, Paulo e Pedro tocaram nesse assunto, mencionando o comportamento cristão correto, tanto para senhores crentes como para escravos crentes. Efésios, capítulo 6, versículos 5 a 9, Colossenses, capítulo 3, do versículo 22 até o capítulo 4, versículo 1, Tito, capítulo 2, 9 e o versículo 10, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 18. Eles estão dizendo ali que os escravos têm que ser obedientes aos seus senhores, trabalhar para o seu senhor como trabalha para Cristo. A igreja está aprovando a escravatura? Não. Algumas igrejas que se dizem cristãs aprovaram a escravatura, mas a igreja de Cristo não aprova a escravatura. Deus nunca aprovou a escravatura. Porque a palavra de Deus dá esse respaldo para a escravatura. Então, quem cala consente, quem concorda também consente. Por quê? Porque Deus está resolvendo o problema do pecado, e resolvendo o problema do pecado, resolve-se o problema da escravatura, da escravidão. Deus não queria que o homem escravizasse o outro, mas isso foi criado no contexto da sociedade, da organização dos povos. Começaram a comprar pessoas, dominar nações e vender os seus membros, as pessoas, para escrava, para tudo, todo tipo de coisa. Então isso deveria ser quebrado, derrubado, como foi, durante um período longo, por meio da aplicação da palavra, que ia trazer uma consciência de igualdade às pessoas. As pessoas iam ver igual. Deus está mostrando que o homem é a sua imagem e semelhança, e quem não ama o homem não ama a Deus. Quem diz amar a Deus e não ama o próximo, não ama a Deus, é mentiroso. O Evangelho desenvolve esse tema. Então isso seria com período, ou seja, de acordo com a história da humanidade e de acordo com que os seus corações fossem sendo permeados pela palavra de Deus, com sentimento de crescimento, de um intelecto trabalhado, tratado pelas Escrituras Sagradas e com uma nova dinâmica, com uma nova visão de vida, de mundo, é como nós estamos hoje. Mas hoje a escravidão parou? Não, tem muita gente escravo hoje. Tem muita gente escravo hoje por causa das necessidades. Não escravo como era no passado, mas tem muita gente sendo escravizada hoje. Só você dar uma olhada no contexto político do Brasil e de algumas nações que tu vai ver que tem povos escravos, escravos dos senhores que nós mesmos colocamos lá para legislar em favor do povo, a democracia, governo do povo e para o povo. Tu coloca o indivíduo lá, eles criam leis que nos prendem, leis que nos escravizam. Por exemplo, você compra um carro, você paga IPVA o resto da sua vida. Se você tiver um carro zero, com 10 anos que você comprou esse carro, você pagou outro só de IPVA. IPVA, a taxa de acidente, que eu esqueci o nome agora, né? IPVA, e tem a outra, aquela taxinha de acidente, que ficou um tempo sem pagar, isso, a DPVAT, IPVA, DPVAT, você fica louco. A coisa é, você compra e não é teu, paga o tempo todo imposto. Quando tu paga, o governo toma, prende, coloca lá, leva lá para o depósito, depois joga o teu carro no ferro velho, rouba o patrimônio dos outros. 10 anos deve dar uns 2 carros. Aí, o irmão, o presbítero falando aqui, 10 anos deve pagar 2 carros. Então, você não comprou, você se escravizou, você comprou e agora vai ser escravo do governo. Camarada compra um carro, ele paga o IPVA dele, ele paga a taxa dele. Países decentes no mundo, que já alcançaram a mentalidade de liberdade, de justiça, como os Estados Unidos, lá você não compra o carro, você compra a placa, você paga pela placa. Você vai ali, compra um carro e você bota a tua placa que está registrada no teu nome, está lá. Você compra lá. Eu vi a pessoa falar isso, não sei se é verdade, porque eu não tenho muito conhecimento de lá. Mas se você compra o carro lá, você paga a taxa na hora da compra e depois não paga mais nada. Paga IPVA para ninguém? Você vai passar a tua vida inteira pagando IPVA? É igual casa, tu constrói ali, ó, lá é um lugar vazio, aí o camarada vai e constrói rua, vai lotear, não sou contra o imposto. Aí tu paga IPTU,
o resto da tua vida. Aqui na minha casa é quase R$1.000 de IPTU, 800 ou 900 reais. Eu pago todo mês, aí junto, tu paga IPTU, tu paga ICM na conta de luz, na conta d'água, na conta de telefone, na internet. Se você juntar tudo que você paga de imposto, dá mais de R$800 por mês. Se bobear, dá aproximadamente isso aí, entre imposto, IPVA, IPTU, taxa de tudo que tu paga, você tem que pagar pelo menos, eu vou tirar R$600 por mês. No final de 10 anos, você já pagou, comprou quase uma casa. E às vezes você não tem segurança, você não tem boa escola, bom hospital. Então o povo é escravizado. A escravidão existe hoje, porque nós colocamos ele lá para ele nos escravizar. Não legislam a favor do povo, legislam a favor do seu conforto, da sua mordomia. Hoje você paga taxa de iluminação pública. Eu pago IPTU para manter a limpeza da rua e a iluminação pública. Criaram a taxa de iluminação pública. Eu pago IPTU para manter a conservação da rua, para manter a luz pública e para manter aí as coisas necessárias, que é o que? Bombeiro, ambulância, de graça para todo mundo. Aí eu tenho que pagar agora a taxa de incêndio. A bitributação no Brasil é a escravidão do povo brasileiro. Então somos escravos. Somos escravos. Quem falar que não é, mentira. Então é um país que nos escravia. Pastor, o senhor é contra imposto? Eu sou contra a injustiça. Eu sou contra que se faça um imposto único para o cidadão. Camarada vai lá. Não sou contra o IPTU, mas que poderia ser um pouco menos. Tem gente aí que paga IPTU que eu ganho um susto, viu, cara? Aqui, Campo Grande, Rio de Janeiro, Campo Grande, tem gente aqui que paga R$6.000 de imposto. Ele não mora na Vieira Soto, não mora de frente para a praia. Ah, porque a casa dele é grande, isso é roubo. Que o governo vem perguntar. Uma vez eu achei ridículo, eu estava na casa de uma pessoa trabalhando, e eu vi como a escravidão é tremenda. O indivíduo, não, eu quero saber quantos banheiros tem na sua casa. O cara perguntando quantos banheiros tinha. Aí a mulher mentindo para ele, não, só tem um banheiro. Na casa dela tinha 3 banheiros e mais de empregada 4. Aí ela falou comigo, moço, eu tenho que mentir, o senhor me desculpa. Eu falei, não, senhora. Ela sabia que eu era cristão, na época eu ainda não era pastor, era seminarista. Eu falei, eu sei como funcionam essas coisas. E ela falou assim, moço, se eu falar que eu tenho essa quantidade de banheiro, a minha conta vai vir exorbitante, mesmo que eu não gaste nada. Mora eu e meu marido aqui sozinho, essa casa, a gente compramos ela já assim. Aí eu falei, eu entendo, se tu disser que tem 4 banheiros na tua casa, a SEDAI coloca lá 4 banheiros, e na cabeça desses corruptos, você lava banheiro todo dia, dá descarga cada banheiro pelo menos 20 vezes, 6, 8 vezes todo dia, eles somam pelo morador da casa e a tua conta vai vir cara. Então quer dizer, eles querem te roubar de todo jeito. A verdade é essa, é escravidão, imoralidade, coisas imorais que nós estamos vivendo dentro desse século, que as pessoas fingem não ver. Nós temos que começar a reclamar disso. É uma vergonha. Princípio de perdão, de acordo com Merry Seteney, Epístola a Filemão contém todos os elementos do perdão: ofensa, compaixão, intercessão, substituição, restauração e elevação para uma nova relação. Paulo, ele vai conhecer Onésimo. Vai primeiro, não foi assim, eu conheci, já vou resolver, não. Paulo primeiro conhece Onésimo. Paulo tem um relacionamento com Onésimo. Onésimo abre o coração para Paulo. Paulo estuda a situação de Onésimo, vê o valor de Onésimo, percebe valores, firmeza de caráter naquele homem, mesmo sendo escravo. Paulo agora vai trabalhar para resolver o problema de Onésimo, para mais tarde poder usar esse homem no ministério, ou fazer com que ele venha a ser uma bênção na igreja de Colossenses, mas livre. Paulo vai chegar ao ponto de dizer para Filemão: recebe-o como receber a mim mesmo. O que tu fosse fazer por mim, faça por ele. Ame-o como você me ama. Faça isso, meu querido, meu digníssimo amigo. Recebe-o como a mim mesmo. Como Filemão ia negar um pedido desse de alguém que teve sabedoria, teve direção do Espírito, soube ponderar, soube dar tempo ao tempo? Hoje, estamos numa época que as pessoas dizem ser crentes, são fofoqueiras, entendeu? Fofoqueiras.
acreditam no ímpio, mas não têm coragem de ponderar, dar tempo ao tempo para analisar as coisas. Então a pessoa vai chutando o irmão, vai culpando, vai agindo pelo que está vendo, pelo que está pensando, sem conhecer os fatos. Paulo aqui ele vai dar um ensino, Paulo está dando uma lição tão grande aqui na carta a Filemão, para alguns pastores espalhados pela face da terra, que vai para frente do púlpito dizer, eu amo o rebanho. Ama nada, meu querido, mentira. Se amasse, você seria mais inteligente, mais sábio. Você não sairia chutando os filhos de Deus como faz. Você tem que dar tempo ao tempo. Falou? Tá bom. Eu conto sempre o caso do diácono que foi para a igreja onde eu pastoreava, e quando o diácono chegou, veio aqui na minha casa, 2 pessoas, comissão de visita. Eu ganhei até um susto, que a igreja era lá no Conjunto Campinho, de lá aqui deve ter o quê? Uns 3 ou 4 quilômetros. O camarada andou 4 quilômetros de bicicleta para bater no meu portão aqui, entrou, sentou na minha sala. Pastor, quero falar com o senhor algo, preciso de falar, é urgente. Eu pensei que fosse algo, né, tinha acontecido. Aí começou a falar, o irmão fulano de tal, cuidado com ele, nós não estamos fazendo fofoca não, tá, pastor? Aí eu já sabe, eu falei, tá bom, irmão, fala. Eu vou ouvir, fala, irmão fulano já passou pela igreja tal, lá ele fez isso, passou pela igreja tal, fala mal de todo mundo, passou pela igreja tal, e aquele estava agora antes de vir para essa. Aí passou a resenha da vida do cara, ficou 45 minutos, quase 1 hora falando do homem. Aí no final que ele acabou, e agora, pastor, o senhor vai fazer o quê? Vamos orar, irmão, levanta. Senhor, abençoa o teu servo, cobre eles com teu sangue, dê tua graça, em nome de Jesus, meu Pai. Obrigado porque teus filhos vieram à minha casa, e a presença deles aqui é muito querida. Graças te dou no nome de Jesus, amém. Aí eu falei, amém, irmão, só isso? Vocês querem mais alguma coisa? Não, pastor, nós já estamos de saída. Eu falei, então amém. Mas pastor, aí parou na porta ali, o senhor não vai fazer nada? Eu falei, irmão, amém, eu vou orar, vou deixar o Espírito Santo trabalhar. Foram embora. Aí no domingo, isso foi na quinta-feira, no domingo tinha um culto, eu fui, cheguei lá, né? Aí eles sentaram logo na frente assim, olhando para mim. Aí esse irmão era diácono, que eles fizeram a fofoca. Quando o irmão entrou, o irmão sempre fazia isso, ele vinha direto, me dava a paz do Senhor às vezes lá na frente, me dava um abraço, ia para a porta da igreja ficar recebendo as pessoas. Quando o irmão veio, me deu a paz do Senhor, abraço, olha os olhos deles para mim, sabe aquele olhar assim, só vai fazer alguma coisa agora? Aí eu abracei, Pai do Senhor, meu irmão, glória. Aí ele foi lá para fora, eu falei, hoje aquele sorriso, que é para receber, eu sempre ensino a receber os irmãos com sorriso na porta, com uma boa-vinda, aperto de mão, por favor, em nome de Jesus, sempre fala, irmão, recebe as pessoas, né? Aí aperta a mão do varão, evita abraço nas jovem e nas esposas dos varões, não, é aperto de mão, a paz do Senhor, e beijinho no rosto da esposa e nas varoas, evita, seja sábio, abraça o teu irmão, cumprimente ele, paz do Senhor, minha irmã, paz do Senhor, Deus abençoe esse sorriso, seja bem-vindo. Tá lá o diácono na igreja, e eles com aquele olhar assim para mim, os dois, chegar ao ponto do mais velho, fez assim para mim, fazendo assim, entendeu? Ele, como que ele, aí, vai fazer alguma coisa? Aí eu abri a Bíblia, irmão, vamos abrir a nossa Bíblia aqui no Evangelho tal. Aí comecei a pregar, tal, dei uma leitura devocional, teve o louvor, fez tudo, e eles lá cantando, o irmão lá recebendo os membros. Aí na hora da palavra, preguei a palavra, acabou o culto, eles vieram apertar a mão. E aí, pastor, eu falei, irmão, fica só ligado no mistério. Eu falei, deixa que o Espírito Santo já preparou tudo dentro de mim, você vai ver o que vai acontecer. Amém, pastor? Então, falei, me ajuda em oração. Foram para casa orar. Tu acha que eu fui tratando o meu diácono a pontapés e a tapa nas costas, no congote? Porque veio 2 camaradas que já estavam antes dele lá na igreja e falaram mal dele para mim? Não, deixou ele lá. Foi o melhor diácono que eu tive na igreja, foi o cara que mais me ajudou. Passou 2 anos comigo lá, benção, até que um dia ele falou, pastor, um dia ele veio chorando, me abraçou, pastor, que pregação é essa que para lá no culto de doutrina? Que pregação, ele chorava que nem criança. Aí eu falei, o que foi? E depois eu vou falar para o senhor, sabe o que ele fez?
Ele foi em 2 igrejas que ele passou, ele pediu perdão para todo mundo, ele se ajoelhou no meio da igreja, ele pediu perdão para os membros que ele pecou contra ele, pediu perdão para o pastor que ele saiu de lá, foi na outra igreja, ele, numa Assembleia de Deus, mas não vou falar onde, eu vou falar, ele pediu perdão ao pastor da igreja, ele pediu perdão aos membros que ele magoou, ele chorou, depois ele foi lá e deu um testemunho para mim, aí sabe o que eu fiz? Falei, ó, hoje tu vai dar esse testemunho lá na frente. Aí ele falou, não, irmão, do jeito que você falou para mim, eu vou sentar lá no banco, quero ouvir tudo, e pode dar com intrepidez. Aí na hora da mensagem, eu abri a Bíblia, li o texto, falei, irmão, fulano, quase que eu falei o nome dele, vem aqui na frente. O irmão tem uma palavra para a igreja. Quando ele subiu aí, aqueles irmãos, sabe como é que era do olho? Os caras ficam com o olho arregalado, me olhando, como quem diz, ué, o irmão, eu falei, irmão, quem tem espírito, ouça o que o Espírito diz à igreja. Falei, ó, quem é sábio, ouça o que o Espírito diz à igreja. Irmão, vem aqui. Desci, sentei nos bancos, é esses bancos aí mesmo que eu usava lá. Sentei nos bancos, sentei bem na ponta, assim que tinha um corredor que saia na porta lá na frente. Sentei na ponta do banco, sentei. Aí estava lá os filhos desse diácono, a esposa, todo mundo lá. Ele subiu e falou, irmão, tem que dar um testemunho. Aí começou a falar, já foi os olhos dele derramando lágrimas. Aí, esse homem aí apontou para mim, ele tem pregado as mensagens no culto de doutrina, mas eu doutrinava a igreja, eu não espancava a igreja, eu doutrinava, eu estava ensinando, transmitindo caráter para as pessoas, transmitindo o caráter de Cristo, não é o meu não. Ele, 2 cultos de doutrina aí do mês passado, eu não aguentei aquilo, eu enxerguei todos os pecados que eu cometi, eu voltei, não falei para ninguém, mas hoje eu vou falar, eu voltei na primeira igreja, tal, igreja assim, né? Já não sei o que de oração, casa de oração, eu pedi perdão, eu chorei muito, a igreja me perdoou, levantou a mão, oraram por mim, abracei, eu me humilhei os pés do pastor de lá e da pastora, eu pedi perdão, eu chorei muito, e Deus me deu a graça. Na outra semana eu fui na outra igreja, na Assembleia de Deus, de onde eu era, eu fui lá e pedi perdão para o pastor, pedi perdão para os varões, para a esposa do pastor, para os presbíteros, eu pedi perdão, eu chorei naquela igreja, e hoje meu coração está livre, pastor, eu estou feliz. Deus trabalhou na vida daquele homem, Deus resolveu o problema daquele homem, por meio do ministério do pastor Américo. Há algum mérito para mim? Não, quem me ensinou foi Deus. Aí o que eu vou te dizer? Eu tinha que ouvir os 2 que vieram aqui, né? Os crentes da casa de Jairo, quando vêm, eles vêm para arrebentar o outro, eles vêm cheios daquele espírito de Satanás, sabe como é que é? Os crentes da casa de Jairo carregam a Bíblia, ó, carrega a Bíblia e anda com o binóculo do inferno na mão, fica assim para a vida dos outros, ó, doido para saber de algum problema, sem ter conhecimento de fato, para correr lá e falar para o pastor da igreja, fofoqueiro, né? Eles são Satanás purinho. Se eu dou ouvido àqueles 2 Satanás, eu não resolvo o problema daquele diácono. E teve outros que aconteceu a mesma coisa. Então quando Paulo pega o Onésimo aqui, Paulo fala assim, Onésimo, ô Onésimo, quem é você? Paulo, quando olhou para o Onésimo, viu que ele era escravo, porque o escravo tinha a orelha furada. Paulo olhou e falou, quem é o teu senhor? Por que você está assim? O que aconteceu, Onésimo? Fala comigo, tu está disfarçado aí? Ah, Paulo, olha, eu sou escravo de um homem lá de Colossos, fugi aqui para Roma. Quando Onésimo chega em Roma, a capital romana tinha aproximadamente 6 milhões de escravos que trabalhavam dentro daquela capital ali romana. Roma contava com a soma de aproximadamente 6 milhões de escravos. E Onésimo estava lá, no lugar da escravidão, Onésimo estava livre, fujão. Paulo vai ouvir, vai ponderar com Onésimo, vai ter calma e vai falar, Onésimo, vem cá, próximo culto, vem assistir, toma-lhe palavra, toma-lhe doutrina, toma-lhe conhecimento da vida de Onésimo. Onésimo, agora vem cá, eu vou te mandar para Colossos. Que é isso? Ele sabia que ele ia para lá e morrer crucificado. Não, tu vai. Se tu morrer, morre em Cristo. Se tu viver, vai viver como livre. É isso que Paulo propôs para Onésimo. Creia, vamos orar. Vamos, seja homem, rapaz, tu não fez, agora seja homem para assumir. O Onésimo falou, Paulo, eu prefiro a vida eterna do que me perder. Vamos lá. Paulo manda ele para Colossos de novo.
Quando ele chega em Colossos, ele explica tudo, tudo vai explicado na carta. Filemão pega, abraça Onésimo e perdoa Onésimo, tem misericórdia de Onésimo. Então nós vamos ver aqui, Onésimo, o ofensor, o intermediário foi Paulo, Paulo se colocou na posição do Cristo, e o ofendido era Filemão. Paulo fica intercedendo, como o filho intercede ao pai pelos pecadores. Paulo assume essa posição. O que isso nos mostra? Que esse homem, como pastor, como bispo, como apóstolo da igreja de Cristo, esse homem tomou radicalmente a persona do Cristo. Ele não foi acreditando nos crentes da casa de Jairo, que tem o dom de Satanás, e fazendo fofoca da vida dos outros, foi metendo o pé de Onésimo, não. Ele perdoou Onésimo, orou por Onésimo, trabalhou a vida de Onésimo. Ele não se colocou como juiz, mas ele se colocou como aquele que é o mediador. Ele tentou resolver o problema, que é fácil. Você ouve a desgraça de alguém, o cara está sofrendo desgraça, aí você diz que é pastor falso, vai lá e mete o pé no cara, porque não, o problema eu não quero perto de mim. O maior problema não é o indivíduo que está sofrendo, que sai ferido, que vai sair mais machucado, que você não soube tratar ele, não teve competência, foi incompetente, foi incapaz, não teve chamado. Com isso mostra que tu não tem chamado, não tem aptidão para o cargo que você desenvolve, você não tem caráter, você não tem disciplina, você está todo errado. Aí meteu o pé em Onésimo. Não, vem cá, né? Vou te mostrar a diferença entre o que serve e o que não serve a Deus. Vem cá, cai aqui comigo, vamos tratar você. Vamos lá, agora volta, vai lá, vamos resolver esse problema. Ele se coloca como intercessor. Filemão encerra o mais nobre quadro do sentido do perdão, que é possível encontrar no Novo Testamento. Então, o que Paulo está fazendo aqui? Já estamos no final da nossa lição. Filemão para hoje, né? Jesus Cristo é o único mediador entre Deus, entre nós e Deus. Somos perdoados graças ao seu sacrifício. Paulo vai se colocar nessa posição. Paulo vai se colocar dentro desse padrão. Paulo não vai ser o tipo de apóstolo, ou pastor, ou bispo, que gosta de ouvir os crentes da casa de Jairo. Eu conheço pastores aí que eu passei em certos lugares, e os caras falam assim, não, eu sei de tudo, porque é metido a Ciro. Aí bota um monte de fofoqueiro, gente desqualificada, despreparada, que vai falando, propalando tudo que vê, da maneira como ouve e fala, não busca examinar, não busca conhecer. Irmão, esse pecado leva para o inferno, as pessoas estão caindo de cabeça no inferno, porque não vigiam. A Bíblia nos ensina a operosidade da salvação. O que é operar a sua salvação? É você ter sabedoria no interregno de tempo que você aceita Jesus, se capacita, se forma, se instrui para o uso dos dons espirituais. Aí você vai usar e vai operar a sua salvação em favor da sua própria vida. Então tem pessoas que não operam, ele gosta de facilidade, não gosta de ser longânimo, não gosta de examinar, ouve, já vai tomando posição de juiz, já vai condenando, aí vai matando o justo, vai ajudando Satanás a destruir as pessoas. Pastores ou pastoras, seja lá quem você for no ministério, você tem que ouvir, calar, ponderar, orar a Deus e agir com sabedoria. E não é chutar o problema para longe de você, também não é se envolver com o problema, mas é tentar interceder em favor daquela pessoa para que ele ache um caminho mais excelente para resolver o seu problema, para que traga para ele condições de qualificá-lo para ser servo de Deus. Ou seja, não está na hora de perder as pessoas de qualquer maneira, está na hora de aproveitar tudo e a todos, porque a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. Então as pessoas preferem sair matando as outras. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Paulo assume como homem, não como Cristo, mas como homem, a posição de um mediador. Ele vai tentar, por meio do seu conhecimento com Filemão, da sua empatia com o acontecimento, ele vai se colocar no lugar dele
e vai tentar resolver para trazer liberdade àquele homem que agora aceita Cristo, que Paulo já não o vê como escravo, mas como um amado filho de Deus, irmão em Cristo Jesus e um companheiro ministerial. Paulo quer agora que Filemão veja da mesma forma a vida de Onésimo, que veja Onésimo como irmão querido, que a graça de Deus no coração de Filemão possa limpar toda a mágoa, toda a culpa e levar para Onésimo a oportunidade que ele não encontraria em lugar nenhum, mas dentro do cristianismo sim encontra. Paulo vai reconciliar esses homens vão se transformar em amigo, e com isso nós vamos ver o poder do Evangelho, o poder do caráter de Cristo na vida de um homem chamado Paulo, que vai fazer algo tremendo na vida de Onésimo para restaurar a amizade, restaurar o amor, restaurar a comunhão e mostrar para a igreja hoje, para o mundo futuro, que nós somos irmãos em Cristo. Não temos direito de escravizar, nós não temos direito de condenar as pessoas, mas amar intensamente e ponderar todas as vezes. A quem honra, honra, a quem punição, punição. Mas quando pudermos resolver da melhor maneira, não é sair chutando as pessoas não. Ah, não quero problema. Eu conheço uns pastores aí frouxos, tá? Quando ele ouve o problema do outro pastor, aí ele vai lá e, não, tá aí, ó, dá um jeitinho, vai e bota para o lado, deixa tirar. Quer dizer, ele não quer estar na posição de interceder por alguém. Ele quer coisa fácil. Ele pensa que ele está na igreja lá, que Deus fez ele um semideus. Então tem que ser membro da minha igreja aqui, querubins, serafins, anjos, arcanjos, seres poderosos e velozes, perfeitos. Não, Deus vai me dar gente pecadora, porque ele confia que esse caráter aqui vai estar aqui. Se estiver aqui, eu tenho que ajudar as pessoas a resolver, não é meter o pé nas pessoas. Não se envolva. Deus não manda você se envolver, mas manda você interceder. Interceder é você tentar o melhor, aconselhar da melhor maneira, tomar a melhor atitude, mostrar o melhor caminho, usar o teu conhecimento, usar a sua influência para ajudar as pessoas. Mas ajudar não é meter o pé nas pessoas e deixar para lá, não. Outros princípios na epístola de Filemão: intercessão pelos crentes, testemunho de uma vida de fé e amor, liberdade entre os cristãos, produção de filhos na fé, perdão aos ofensores, acolhimento dos irmãos em Cristo, responsabilidade por um novo convertido, restituição por parte do arrependimento, hospitalidade para com os irmãos. Curiosidade, na epístola a Filemão, no versículo 11, o apóstolo faz um jogo interessante de palavras, ao usar o termo archerestos, inútil, em oposição a eucheristo, útil, sendo segundo precisamente significado do nome, Onésimo, ou seja, alguém fácil de ser usado ou simplesmente alguém útil. Então Paulo mostra que todos são úteis na obra de Deus, todos são bem-vindos, prontos para ser usados pelo poder do Espírito Santo, mediante o lavar regenerador dessa palavra na vida das pessoas. Cristo em Filemão, o perdão que o crente encontra em Cristo é lindamente retratado por analogia em Filemão. Onésimo, culpado de grande ofensa, versículo 11 e 18, induziu o amor de Paulo a interceder em seu favor, versículo 10 e 17 de Filemão. Paulo coloca de lado os seus direitos, sua autoridade apostólica, porque Filemão, como um servo obediente, ele fala, ó, receba ele e pronto. Não, Paulo vai interceder por um ato gracioso de Filemão e Onésimo, restaurar e colocar numa nova relação. Nessa analogia somos como Onésimo. A defesa de Paulo perante Filemão é um paralelo e obra mediadora de Cristo na presença do Pai. Onésimo foi condenado pela lei, porém salvo pela graça. Pela lei Onésimo tinha que morrer, e morrer por morte de cruz. Mas a graça vai dar condições a Onésimo ter uma vida restaurada. Isso é
evangelho, isso é sabedoria. Aprende aí, queridão, você que gosta às vezes de coisas fáceis, você que gosta às vezes como pastor, essa epístola de Filemon é mais para nos trazer uma consciência cristã, mas é mais para pastores, que tem que aprender a amar de verdade, aprender a compreender as situações, não condenar as pessoas. Onésimo pode ser, hoje pode ser aí o Jimmy Swaggart que pecou, e muitas das vezes a maioria dos cristãos ficaram propalando, falando mal de Jimmy Swaggart. O único exército que mata os próprios soldados é aqueles que se dizem ser cristãos, mas não são. Mas aqueles que são cristãos verdadeiros não fazem uma covardia dessa. Eu lembro que a pessoa chegou perto de mim, aconteceu isso com fulano, eu fiquei quieto. Eu andei aproximadamente 18 anos, no lugar. Depois desses 18 anos, vamos tirar aí 14 anos que eu fiquei lá, eu fiquei sabendo de muita coisa, mas nunca condenei, nunca falei nada. Entendeu? Só olhando. As pessoas vinham falar e eu calado. Por quê? Eu aprendi com as escrituras. Mas aí quando eu precisei, que eu não sabia do fato, mas Deus vai revelando, quando eu precisei de ajuda, me meteram o pé. Não tinham capacidade em amor, não tinham capacidade de envolvimento com as escrituras, não tinham a capacidade dos frutos do Espírito com o Evangelho para tratar da pessoa. Vem cá primeiro, chama a comitiva de pessoas, busca conselheiro. Se buscar conselheiro do inferno, vai falar, mete o pé, não resolve problema não, vai embora, Satanás. Mas se tiver um Paulo na vida, se tiver o Espírito do Cristo que está em Paulo, opa, peraí, ao invés de eu destruir e matar, eu tenho sido abençoado pela vida de Onésimo, eu tenho sido próspero pela vida de Onésimo, tenho tido um companheiro fiel, valoroso ao meu lado, deixa eu resolver o problema de Onésimo. Onésimo pode ser qualquer um, membro de banco, um presbítero, um diácono, um pastor, um bispo, seja lá quem for. Nós vamos encontrar situações adversas em nossa vida, e hoje as pessoas vão metendo o pé em todo mundo, porque não querem tratar, não querem ter trabalho, gostam de facilidade, sentam-se num trono de imperfeição e se vestem com a falsa perfeição para condenar as pessoas. Então vamos aqui fechar a lição de hoje com chave de ouro. Assuma a posição como um pastor, como um bispo de igreja do Cristo. Seja aquele que interceda. Que é o intercessor, não é aquele que se envolve, cai de cabeça, mas é aquele que mostra o caminho, dá um conselho excelente, procura resolver, procura entender. Quando fala com propriedade, fala com mansidão, fala com longanimidade, benignidade, com amor, e aquilo que fala não é para destruir, a atitude que toma não é para destruir, mas para restaurar, para dar graça, para ajudar a pessoa. Então, o que essa epístola nos ensina? Amor incondicional, perdão, dê oportunidade. Então, conclusão do nosso estudo. Vimos que por meio desta pequena carta, Paulo pede a Filemão que receba de volta a Onésimo, o escravo fugitivo que se torna cristão depois de encontrar-se com Paulo. O apóstolo pede a Filemão que conceda uma nova chance a Onésimo, do mesmo modo como Jesus havia concedido uma nova chance a Filemão. Guia prático da Bíblia, página 113, quem tem esse estudo pode ver isso lá. A epístola é um belo exemplo de como Cristo tem poder para produzir bons relacionamentos entre os homens, desde que haja uma consciência cristã, a atitude cristã, não pessoas que estão na igreja para se dar bem, aí não quer resolver problema. Estão na igreja para participar do culto, estão preocupados com a receita da igreja. Quando está entrando, fulano ali, empresário, oi, mas vai lá, abraça, beija, quase lambe o pé do rapaz. Outro que é pedreiro, que é faxineiro, mas também é dizimista fiel. Parece que o que ele dá não leva em conta. Então manda ele para outra igreja, mas não manda, quer ter ali. Aí fica fazendo acepção de pessoas, e depois, quando enfrenta uma realidade, meu querido, a boca pode falar
Mas o que vale são as suas atitudes. Tem gente que sobe para cima de púlpito, eu tenho muito amor por esse rebanho, eu amo essa igreja, eu amo, vocês são muito amados. Cansou da pessoa dizer para mim que eu era muito amado. Quando o diabo me deu uma pancada, ele foi o primeiro a pegar a marreta e pá, acabar de matar. Mas como Deus é misericordioso, Deus foi lá, pegou o pastor Américo, esperou a dor passar, esclareceu e falou: olha como está a situação. Eu olhei e falei: Jesus, acabou. Aí Deus vira e fala assim: não, acabou não, eu te conheço, tu é meu, continua a caminhada. Então o que nós estamos vendo, irmão? O que nós estamos vendo dentro da situação que o mundo está vivendo? As pessoas não querem ter trabalho, é facilidade, e pela facilidade as pessoas olharam para Pilatos e falaram assim: ó, a este crucifica ele, crucifique-o, e aquele lá, solte-o. Aí quem vocês querem que solte? Barrabás ainda fala assim: o criminoso, o ladrão, o bandido, ou Joaquim aqui, o Jesus que vocês dizem que cura, que prega, que não, solta Barrabás. A escolha daqueles que não têm Espírito Santo sempre vai ser pelo lado mais fácil, sempre vai ser pelo engano de Satanás. Então eu quero te dar um conselho: escolha o melhor. Quando alguém falar alguma coisa, pondera, cala a tua boca, porque pelas suas palavras sereis julgado e condenado, pelas suas obras sereis condenado, sereis absolvido. Cala a tua boca. Pega Gálatas 5, seja longânimo, seja benigno, perdoe, tenha misericórdia, pondera, espera, dê tempo ao tempo e analisa a história e toma conhecimento dos fatos de maneira apurada. Nem Lucas, para escrever Atos e o seu Evangelho, ele tomou ali apuradas informações para poder dar testemunho, para poder tomar uma atitude. Então faça isso. Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça hoje e sempre, no nome de Jesus. Um beijo no seu coração, um abraço aí ao seu Celso que está com a gente, viu, seu Celso? A nossa pastora Maria Angélica também está com a gente, o Miguel Campanharo que está com a gente aí. Deus abençoe a todos vocês, um grande abraço.